Hola, somos estudiantes del quinto año de la carrera de medicina de la Universidad Amazónica de Pando. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de la endocrinología, la hiperprolactinemia. Este trastorno hormonal es mucho más común de lo que parece y tiene un impacto significativo en la salud reproductiva, tanto en mujeres como en hombres. En esta exposición iremos a abordar introducción, fisiología, etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y un infograma del contenido y por último un caso clínico. Para comenzar, definamos claramente el concepto. La hiperprolactinemia se refiere a la presencia de niveles séricos elevados de la prolactina, una hormona producida en la parte anterior de la hipófisis, específicamente por las células lactotróficas. Esta hormona, como veremos, tiene múltiples funciones, pero su elevación anormal puede causar una serie de síntomas importantes. Antes de entender la enfermedad, necesitamos comprender la hormona involucrada. La prolactina es una hormona de naturaleza proteica, compuesta por 199 aminoácidos. Su función más conocida es estimular la producción de la leche materna, pero no se limita a eso. También participa en la reproducción, en el sistema inmune y en la regulación interna del organismo y hasta en la conducta materna. ¿Por qué durante el embarazo se produce prolactina elevada? Durante el embarazo, los niveles de prolactina aumentan porque el cuerpo está preparado para la lactancia. El estrógeno y la progesterona, que están muy altos durante el embarazo, estimulan la hipófisis para producir cada vez más prolactina. Aunque la prolactina está alta, la producción de leche no ocurre todavía, porque los mismos estrógenos y progesterona bloquean la acción de la prolactina. Después del parto, cuando esas hormonas caen, la prolactina finalmente puede actuar y comienza la producción de leche. Medicamentos comunes que elevan la prolactina. Tenemos los antipsicóticos, antidepresivos, antieméticos, antihipertensivos, estrógenos y opiáceos. En conclusión, cualquier medicamento que disminuya la dopamina o aumenta los estrógenos puede elevar los niveles de prolactina. Olá, me llamo Karine França Moraes y ahora voy a explicar brevemente la fisiología, cómo se produce y cómo funciona la prolactina en nuestro organismo. La prolactina se sintetiza principalmente en unas células llamadas lactotrofas, que están en la parte anterior de la hipófisis. Estas células son las responsables de producir esta hormona. Entonces, una vez sabiendo en qué células se produce, ahora vamos a ver cómo empieza su síntesis a nivel genético. Bueno, todo empieza cuando el gen de la prolactina llamado PRL se activa y genera un ARN mensajero. Este ARN mensajero lleva la información necesaria para fabricar la proteína de la prolactina. Cuando ya se genera ese ARN mensajero, ya con la información, el siguiente paso es la formación de la proteína principal. Que al traducirse ese ARN mensajero, se forma una proteína inicial que tiene 227 aminoácidos y un péptido señal. Y ese péptido señal es muy importante porque guía la molécula para que pueda ser procesada dentro de la célula. Pero todavía no está lista. Necesita pasar por un proceso de maduración ahí dentro de la célula. Entonces, después, dentro de la célula, la prolactina sufre un procesamiento. Perde ese péptido señal y se convierte en su forma madura, que tiene una molécula de 199 aminoácidos. Esa sí es la prolactina funcional. Cuando la molécula ya está completamente funcional, entonces puede almacenarse y prepararse para ser liberada al organismo por el torrente sanguíneo. Entonces, una vez lista, la prolactina se almacena y luego se libera por exocitosis hacia la circulación sanguínea. Así puede viajar por el cuerpo y ejercer sus funciones. Bueno, también es importante mencionar que la dopamina es quien inhibe la secreción de la prolactina. Entonces, en resumen, la prolactina se produce en la hipófisis, se procesa dentro de la célula, se libera al torrente sanguíneo y está controlada principalmente por la dopamina. Bueno, ya sabemos cómo funciona la fisiología, cómo se produce y cómo funciona la prolactina. Ahora voy a hablar sobre algunas funciones que son importantes de la prolactina en nuestro organismo. En primer lugar, la prolactina es fundamental para la lactancia, porque es la hormona que estimula la producción de leche en la glándula mamaria, permitiendo así que la madre pueda alimentar a su hijo. Además, la prolactina también participa en la reproducción, porque ayuda a mantener el cuerpo lúteo y contribuye a regular las hormonas sexuales, lo que es esencial en el ciclo reproductivo.
Outra função interessante é seu papel que desempenha em el sistema inmune, porque a prolactina atua como um mitógeno, es decir, ela estimula a proliferação de linfócitos e melhora a defesa imunitária do organismo. A prolactina também contribui em la homeostasis, porque regula o transporte de água e de eletrolitos em los órganos, como por exemplo em el riñón, el intestino e também em certas glândulas, colaborando para o equilíbrio interno do corpo. Finalmente, a prolactina também influi em la conducta materna, porque favorece comportamentos de cuidado, proteção e vínculo entre madre e seu filho, que é algo essencial para o desenvolvimento do bebê. Em resumo, a prolactina não só participa na lactância, sino também que tem funções clave em la reprodução, em el sistema inmune, em la homeostasis e em la conducta materna. Hola, ahora yo voy a hablar sobre la retroalimentación negativa. Sabemos que la prolactina es una hormona producida por la hipófisis, que es controlada por la dopamina, que la cual él actúa como su principal inhibidor. Bueno, empieza con el aumento de la prolactina que sube por cualquier causa, como por ejemplo el estrés, el embarazo, el sueño, tumores e incluso por fármacos. Bueno, el organismo interpreta este aumento como un señal para corregirlo. O sea, el cuerpo intenta controlar la prolactina cuando ésta se encuentra elevada. Y el hipotálamo responde liberando la dopamina, que es el principal inhibidor natural de la prolactina. Acá en la imagen podemos mirar el hipotálamo enviando la dopamina hacia la hipófisis. Bueno, cuando la dopamina llega en la hipófisis, él actúa en los receptores D2 de las células lactotropas de la hipófisis. Bueno, ¿y qué hace la dopamina? Ella disminuye la producción y la liberación de la prolactina. Esto es el núcleo de la retroalimentación negativa. Y como resultado, vamos a tener que la prolactina disminuye, ya que el objetivo fisiológico es volver a los niveles a la normalidad. Bueno, entonces, para recapitulamos, cuando la prolactina aumenta, el hipotálamo libera más dopamina, lo cual que esta actúa en la hipófisis, que va a inhibir la secreción de prolactina en los mecanismos. Esto es lo que conocemos como la retroalimentación negativa. La propia hormona elevada activa un proceso que intenta bajarla. Lo que podemos mirar en las imágenes acá acostado del lado derecho es que cuando la prolactina sube, la dopamina también sube para frenarla. Este mecanismo que por falta de la dopamina, por los fármacos antidopaminérgicos, los tumores de tallo, esto interrumpe la llegada de la dopamina. Incluso también el prolactinoma, que es donde la célula produce prolactina sin control. Y sabemos que la dopamina es el freno principal de la prolactina, siendo que la prolactina sube y el cuerpo detecta y aumenta la dopamina para detener su propia producción. Esto es la retroalimentación negativa. Si por si acaso este ciclo se rompe, la prolactina sube sin control, causando la hiperprolactinemia. Ahora voy a hablar sobre las causas de la hiperprolactinemia. Bueno, este aumento puede ser fisiológico, por lesiones del eje del hipotálamo hipofisario, por tumores hipofisarios, por enfermedades generales o fármacos. Y ahora, en continuación, voy a explicar cada grupo con más detalle. Bueno, empezando con la hipersecreción fisiológica. Primero tenemos las causas fisiológicas, que son situaciones normales donde el propio cuerpo produce más prolactina de forma natural. Durante el embarazo, los niveles de prolactina aumentan para preparar las glándulas mamarias. Durante la lactancia, la succión del pezón bloquea la dopamina, lo que permite que se libere más prolactina y se produzca el leche. También hay aumentos transitorios durante el sueño, con la estimulación del pezón o en situaciones de estrés. ¿Por qué el sueño causa la hiperprolactinemia? Bueno, la prolactina no es constante durante el día, sigue un ritmo circadiano. Sabemos que durante el sueño, especialmente durante el sueño profundo, la secreción de prolactina aumenta de forma natural. Esto ocurre porque hay disminución en la liberación de dopamina desde el hipotálamo. Bueno, lo que aumenta la liberación de péptidos liberadores de prolactina, desde ahí la hipófisis se vuelve más sensible a estímulos que aumentan la prolactina. Como resultado, los niveles de prolactina se elevan hasta 3 veces más durante la noche. En estos casos, nosotros no hablamos de enfermedad, ya que el aumento es fisiológico y no patológico. Alteraciones en el tallo del hipotálamo hipofisario. Bueno, este grupo, la causa es una alteración en el tallo del hipotálamo hipofisario.
sabemos que el hipotálamo normalmente libera dopamina que inhibe la secreción de la prolactina. Si algo interrumpe esta conexión, la dopamina no llega y la hipófisis empieza a liberar prolactina en exceso. Esto puede ocurrir por tumores que comprimen el tallo, tanto sea por la silla turca vacía, granulomas o traumatismos craneales. ¿Por qué los tumores del tallo del hipotálamo hipofisario causan la hiperprolactinemia? Bueno, el hipotálamo produce dopamina que viaja por el tallo hipofisario hasta la hipófisis. Esta dopamina inhibe de forma permanente las células lactotropas, manteniendo la prolactina baja. Cuando aparece un tumor cerca del tallo, como por ejemplo el craniofaringioma, el meningioma o el astrocitoma, esto comprime el tallo hipofisario, lo que interrumpe la llegada de dopamina a la hipófisis. Y sabemos que sin dopamina se quita el freno a la prolactina. Y como resultado, la hipófisis comienza a secretar prolactina de forma desinhibida. Aunque no haya estímulo para ello, esto produce la hiperprolactinemia leve o moderada. Por tanto, no es que el tumor produzca la prolactina, el tumor bloquea el freno dopaminérgico. Este mecanismo se llama el efecto de tallo, hipersecreción hipofisaria. Esta es la tercera causa donde el problema está directamente en la hipófisis. Es la causa más importante, es prolactinoma. Es un tumor benigno formado por células que producen la prolactina. Otras causas incluyen la acromegalia, cirugías o radioterapias hipofisarias. ¿Por qué el prolactinoma causa la hiperprolactinemia? Bueno, un prolactinoma es un adenoma hipofisario funcional que es formado por células lactotropas anormales, donde estas células producen prolactina en exceso sin necesidad de un estímulo del hipotálamo. Pierden la regulación normal por dopamina y crece formando un tumor que aumenta de forma progresiva la secreción hormonal. El prolactinoma aumenta la prolactina mediante dos mecanismos. Un aumento autónomo de producción, donde las células tumorales secretan prolactina de forma continua. Y hay también los macroprolactinomas, donde estos causan compresión del tallo, tumores grandes y también bloquean el flujo de dopamina. Así suma un doble mecanismo, una producción aumentada y una inhibición reducida. Es la principal causa patológica de hiperprolactinemia, donde eleva la prolactina de forma más intensa do que cualquier otra causa. Bueno, para finalizar esta parte, hay también un cuarto grupo, que son los trastornos generalizados, insuficiencia renal crónica, donde también elimina la prolactina que se acumula en el sangre. También podemos hablar del hipotiroidismo primario no tratado, el síndrome de ovarios poliquísticos y la cirrosis, que también pueden provocar elevaciones leves. Por eso, siempre es importante evaluar la función renal, tiroidea y hepática. Y por último, tenemos la hiperprolactinemia inducida por fármacos, donde algunos medicamentos bloquean la acción de dopamina, lo que elimina el control inhibitorio sobre la prolactina. Algunas veces basta corregir una enfermedad de base o suspender el medicamento. Y en otros casos se requiere tratamiento con agonistas dopaminérgicos o cirugía. Bueno, lo más importante es realizar un enfoque completo, buscando siempre la causa base. Mi nombre es Janayara. Ahora yo voy a hablar un poco sobre las manifestaciones clínicas, de la hiperprolactinemia. Bien, hablando un poco sobre la hiperprolactinemia, sabemos que es el aumento normal del nivel de prolactina en nuestro organismo. Y la prolactina es una hormona producida pela hipófise, responsável por regular algunas hormonas, y entre essas hormonas estão las hormonas sexuales, e los estrógeno e testosterona, Quando a prolactina está elevada, ele vai bloquear, ele é hormonal, reprodutivo, causando assim sintomas diferentes em mulheres e homens. Hablando um pouco sobre os sintomas em las mujeres, podemos empezar por la amenorrea. La amenorrea é a falta de menstruação e ocorre quando a prolactina está alta e assim se vai inhibir a liberação de las hormonas GnRH, que são as de la gonadotrofinas, e assim vai reduzir a FSH e a LH. E el ovário se vai produzir menos estrógeno e então esse ciclo menstrual ele se vai detener. Hablando de outro síntoma também, de outra manifestação clínica, podemos falar sobre a oligomenorreia, que a oligomenorreia são ciclos irregulares e largos. E por la barra também, produção de estrógeno, e lá a ovulação se vai falhar, e ele ciclo se vuelve irregular,
Lá, hablando também sobre outro síntoma também que podemos falar, é a galactorrea, né? Que a galactorrea é a salida de leite, né, del seno, sem estar embaraçada ou lactando, né? A prolactina estimula diretamente as glândulas mamárias e ele peito você vai produzir sem estar embaraçada, né? Outro síntoma também, outra manifestação comum é a infertilidade, né? A infertilidade vai ocorrer sem ovulação adequada por falta das hormonas FSH, DLH, não há uma liberação de óvulo e assim se queda diminuindo a fertilidade. Outro síntoma também comum em las mulheres vai ser a diminuição de libido, né? Por eles baixo nível de estrógeno e progesterona e esses baixos níveis você vai alterar o desejo sexual, né? E assim também pode ocorrer a sequedade vaginal. E quando a paciente tem uma relação sexual, ela vai sentir dolor em las relações sexuais. E isso vai ocorrer também por la barra de estrógeno, né? Por causa de pouca lubrificação e assim causa uma atrofia da vagina. Lá ocorre também la dolor, sensibilidade mamária, ocorre também câmbios hormonais, por la estimulação do tecido mamário, produzido por la prolactina, né? Outro síntoma, outra manifestação clínica comum vai ser as cefaleias e as alterações visuais. Quando há um adenoma hipofisiário, um tumor, né? Um prolactinoma, ele vai crescer e vai comprimir o quiasma óptico. E assim, você vai causar uma visão borrosa ou em túnel. Também outro síntoma, outra manifestação clínica comum da hiperprolactinemia é a osteoporose. Também por la falta de estrógeno, né? Que o estrógeno ele é fundamental para os ossos. Estrógeno ele inibe os osteoclastos, né? Que são células que destruem os ossos e estimula a los osteoclastos, né? Células que formam ossos, né? Quando os níveis barra, aumenta a destruição dos ossos e diminui a formação dos ossos. Então, você vai causar, como resultado de todo este processo, você vai causar uma ortopenia ou uma osteoporose. Falando um pouco mais agora sobre os sintomas que ocorrem nos homens, podemos começar por el síntoma de la diminuição de libido, que também ocorre na mulher, mas também ocorre no homem. Né? La prolactina, ela elevada, reduz a produção de testosterona em los testículos e assim ela vai diminuir o desejo sexual. Também ocorre a disfunção eréctil, né? O paciente não vai poder ter uma ereção. E como que ocorre, né? O mecanismo ocorre por la barra produção de testosterona, que afeta a função vascular e neurológica, e estas funções são necessárias para a ereção. Ocorre também nos homens a infertilidade, por causa da menor produção de testosterona, e assim ocorre a menor produção também de espermatozoides, né? E em los homens também pode ocorrer a ginecomastia. Que seria a ginecomastia? A ginecomastia seria o aumento del seio, né, del pecho, e ocorre por el desequilíbrio da testosterona e estrógeno, né, que hace que cresça o tecido mamário. Ocorre também, raro, pero ocorre a galactorrea, né, que sai leite, né, del seio, del pecho, e ocorre por la prolactina, pode estimular o tecido mamário, né, pero ocorre mais em mulheres do que em homens, né. Ocorre também uma perda de massa muscular e aumento de grasa corporal, né? E menos testosterona, né? E o anabolismo muscular aumenta as grasas, né? Ocorre também as cefaleias e problemas visuais, que também ocorrem nas mulheres, né? E devido também por crescer tumores, né? Por o aumento do prolactinoma, né? Que é um tumor que cresce e comprime as estruturas cercanas, como os nervos ópticos. Então, hablando um pouco sobre um resumo general de las manifestações clínicas, né? Vamos resumir os principais, que são a inibição de la GnRH, né? Que barra la FSH e LH, né? Que barra los estrógenos e la testosterona, que atua diretamente em la mama e produz la leite. Pode ser produzida em excesso por um adenoma hipofisiário, né? Por estresse de medicamentos e por tiroidismo, embaraço, lactância. E também pode elevar, né, a prolactinemia. Também pode ser o isurtismo, né, que é o aumento, né, do pelo também em rosto da mulher, né. E estas são as manifestações clínicas que a hiperprolactinemia pode causar em los pacientes, tanto em varones como em mulheres. Muitas gracias. Falando um pouco mais agora sobre os sintomas que ocorrem nos homens, podemos começar por el síntoma de la diminuição de libido, que também ocorre na mulher, mas também ocorre no homem. Né? A prolactina, ela elevada, reduz a produção de testosterona em los testículos e assim ela vai diminuir o desejo sexual. Também ocorre a disfunção eréctil, né? O paciente não vai poder ter uma ereção. E como que ocorre, né? O mecanismo ocorre por la barra
produção de testosterona, que afeta a função vascular e neurológica, e essas funções são necessárias para a ereção. Ocorre também nos homens a infertilidade, por causa da menor produção de testosterona, e assim ocorre a menor produção também de espermatozoides, né? E em los homens também pode ocorrer a ginecomastia. O que seria a ginecomastia? A ginecomastia seria o aumento do seno, né, do peito, e ocorre por el desequilíbrio da testosterona e estrógeno, né, que hace que cresça o tecido mamário. Ocorre também, raro, pero ocorre a galactorrea, né, que sai leite, né, do seno, do peito, e ocorre por la prolactina, pode estimular o tecido mamário, né, pero ocorre mais em mulheres do que em homens, né. Ocorre também uma perda de massa muscular e aumento de grasa corporal, né, e menos testosterona, né, e o anabolismo muscular aumenta as grasas, né. Ocorre também as cefaleias e problemas visuais, que também ocorrem nas mulheres, né, e devido também por crescer tumores, né, por o aumento do prolactinoma, né, que é um tumor que cresce e comprime as estruturas cercanas, como os nervos ópticos. Então, hablando um pouco sobre um resumo general de las manifestações clínicas, né, vamos resumir os principais, que são a inibição da GnRH, né, que barra a FSH e LH, né, que barra os estrógenos e a testosterona, que atua diretamente na mama e produz leite, pode ser produzida em excesso por um adenoma hipoficiário, né, por estresse de medicamentos e por tiroidismo, embaraço, lactância, e também pode elevar, né, a prolactinemia. Também pode ser o isurtismo, né, que é o aumento, né, do pelo também em rosto da mulher, né. E estas são as manifestações clínicas que a hiperprolactinemia pode causar em los pacientes, tanto em varones como em mulheres. Muitas gracias. Agora veremos como diagnosticar a hiperprolactinemia em mulheres. Para diagnosticar a hiperprolactinemia em mulheres, tem que ter alguns sintomas clínicos, como, por exemplo, se a paciente apresenta alterações menstruais, se apresenta galactorreia, se há uma diminuição de libido e também se apresenta infertilidade. Para realizar a toma da prolactina sérica, a paciente deve estar em ayuno por 8 horas e a toma deve ser realizada no período de 8 a 10 horas da manhã. Os valores de referência para prolactina sérica em mulheres. Valores considerados normal é de 5 hasta 25 nanogramas por ml. Valores maior ou igual a 25 é considerado uma suspeita, um provável hiperprolactinemia. Valores maior ou igual a 42 nanogramas por ml é um diagnóstico direto, é um diagnóstico que não precisa uma segunda toma para confirmar o diagnóstico. Valores de 25 a 41 é necessário ter uma segunda toma para descartar ou afirmar que é uma hiperprolactinemia. Pero para diagnosticar a paciente é necessário descartar algumas possíveis causas da hiperprolactinemia, como por exemplo, se a paciente está embarazada, se a paciente faz uso de medicamentos, se a paciente pode estar apresentando um hipotiroidismo, ou também se tem algumas patologias, como por exemplo, insuficiência renal, insuficiência hepática, ou se a paciente tem histórico de ovário poliquístico. Dentre outras possíveis causas de hiperprolactinemia, também é a macroprolactinemia, que é uma hiperprolactinemia assintomática. Então, vocês têm que fazer outros estudos para descartar esta possibilidade. Outros estudos são complementares para também ajudar o diagnóstico da hiperprolactinemia. Qual a causa? O que está causando lá este aumento da prolactina sérica? Como, por exemplo, o estudo do TSH, FSH, do LH e também da progesterona. Ressonância magnética também pode ser usada com gadolino para descartar aí um prolactinoma e também um exame neurooftalmológico para se há uma... Agora, hablando do diagnóstico de hiperprolactinemia em homens, se realiza mediante algumas manifestações clínicas, como, por exemplo, se o paciente apresenta disfunção erétil, se o paciente apresenta infertilidade ou se há uma barra de libido. Bueno, quanto aos valores normais da prolactina sérica em homem, segundo os estándares internacionais, o valor normal é hasta 20 nanogramas por ml.
é considerado normal. Pero si en una muestra de la prolactina sérica for muito elevada, como por exemplo 270, 250 nanogramas por ml, é um indicativo de que possivelmente é macroprolactinoma. Pero se resultados já for acima de 20, 25 ou 26, é considerado aí uma hiperprolactinemia. Pero se valores forem leves, como por exemplo 21, 22, aí há necessidade de fazer uma segunda toma para, de fato, dizer que é uma hiperprolactinemia. Antes de diagnosticar o paciente que é uma hiperprolactinemia causada por um tumor, tem que se descartar algumas causas secundárias, como por exemplo, se o paciente hace uso de medicamentos que alterem a prolactina sérica, se o paciente apresenta algumas patologias como insuficiência renal, insuficiência hepática, também se não apresenta lesões do talo hipotalâmico hipofisário. Se descartado todas as possibilidades, a prolactina sérica continua aumentando de forma inexplicada, se pode fazer aí uma ressonância magnética para descartar ou confirmar a presença de adenomas ou outra massa que esteja aí aumentando a prolactina sérica. Ahora voy a hablar de forma resumida sobre o diagnóstico de la hiperprolactinemia. Primeiro, se deve medir os níveis de prolactina. O processo começa quando o paciente apresenta sintomas compatíveis com hiperprolactinemia, como alterações menstruais ou galactorreia, e uma análise inicial mostra o nível de la PRL elevada. Essa exclusão de causa fisiológica, antes de buscar problemas de saúde, o médico ele deve descartar as causas normais ou transitórias da elevação da PRL. Exclui causas fisiológicas como, por exemplo, estresse, exercício, estimulação mamária e uso de certos medicamentos. Em mulheres em idade fértil, se deve medir a beta-HCG, a gonadotropina coriônica humana. A beta-HCG elevada, isto conduz ao diagnóstico de embaraço, que é a causa fisiológica mais comum de PRL elevada. Quando a beta-HCG é ausente, se a paciente não está embaraçada, a investigação continua, assim as causas patológicas ou farmacológicas. Aí, hacemos a confirmação e exclusão de outras causas patológicas. Se ou se descartam as causas fisiológicas iniciais, o foco se desplaza à confirmação laboratorial e as causas patológicas. Vamos repetir a medição da PRL. A prova ajuda a minimizar o efeito de causas transitórias, como o estresse da extração de sangue, venopunção, que pode elevar a PRL. Se a PRL estiver elevada, persiste a investigação avançada. Vamos excluir causas patológicas, como diferentes às hipofisiárias. É essencial medir a TSH, que é a hormônio estimulante da tireoide. Se a FSH estiver elevada, sugere hipotireoidismo primário, uma condição que pode elevar a PRL. Aí vamos fazer o tratamento, tratar o hipotireoidismo e logo repetir a medição de PRL. Se a PRL se normaliza, o hipotireoidismo era a causa. Se o TSH é normal, a causa mais provável está em la hipófise. A investigação passa à prova de imagem. Então, se nós vamos fazer a avaliação de imagem, como a ressonância magnética de cília-tuca, e com as causas mais comuns descartadas, a atenção se centra à glândula hipófise, onde se produz a PRL. A ressonância magnética de cília-tuca esta prova de imagem é crucial para visualizar a hipófise e buscar tumores, como adenomas, ou outras anomalias estruturais. Então, os diagnósticos finais, basados na ressonância magnética, os resultados desta ressonância conduzem os diagnósticos finais, que
o diagnóstico da hiperprolactinemia sigue um caminho sequencial e cauteloso, começando com a confirmação de laboratório e a exclusão de causas benignas. Só depois deste cribado, a investigação por imagem com a ressonância magnética da cília turca nos permite diferenciar as etiologias com ênfase em prolactinomas, classificando-os em micro ou macroprolactinoma, o qual é fundamental para determinar o tratamento e o pronóstico adequado. Olá, meu nome é Samila Kelru e eu vou falar de maneira clara e organizada o tratamento e conduta em la hiperprolactinemia. Vou explicar primeiro o tratamento farmacológico e as diferenças entre homens e mulheres. E logo apresentarei a conduta clínica que seguimos segundo cada tipo de paciente e cada situação. Antes de entrar en los detalles, es importante recordar que el objetivo principal del tratamiento de la hiperprolactinemia es normalizar los niveles de prolactina, restaurar la función gonadal, recuperar los ciclos menstruales o la testosterona y en los casos de tumores, reducir el tumor y el tamaño del tumor y también avaliar los signos neurológicos. Las causas fisiológicas son situaciones normales del organismo que aumentan la prolactina, como el embarazo, la lactancia, el sueño. Y en estos casos no se realiza tratamiento farmacológico porque no se considera una enfermedad. Pero la conducta es simplemente observar, orientar al paciente y evitar medicación innecesaria. Solo hacemos seguimiento si los niveles están muy altos y si los síntomas no corresponden a una causa fisiológica. Ahora hablando sobre las causas farmacológicas, aqui, a hiperprolactinemia é causada por medicamentos que bloqueiam a dopamina, como os antipsicóticos, os antieméticos, os antidepressivos. O tratamento depende muito de cada caso. Se é possível suspender ou cambiar o medicamento por outro que não aumente a prolactina. Se não é possível suspendê-lo porque o paciente depende do fármaco, então podemos observar a evolução. As causas patológicas, como os tumores de prolactinoma, quando a hiperprolactinemia se deve a um prolactinoma ou a um tumor hipofisário, o tratamento é mais específico. O tratamento de eleição são os agonistas dopaminérgicos, porque reduzem a prolactina e diminuem o tamanho do tumor. Os dois fármacos principais são a carbegolina, melhor tolerada, de 0,25 a 1 a 2 vezes por semana, a bromocriptina, que pode ser de 1,5 a 2,5 ao dia. Em tumores resistentes, quando não há intolerância ao tratamento, se considera uma cirurgia transfenoidal ou uma radioterapia se a cirurgia não resolve o problema. Em mulheres, a carbegolina é o fármaco de eleição. Nosso objetivo é normalizar a prolactina, reduzir o tamanho do tumor, recuperar os ciclos menstruais, restaurar a fertilidade. Já nos homens, o objetivo principal é restaurar a função gonadal, melhorar os níveis de testosterona, aumentar o libido e diminuir a fertilidade. Para concluir, quero destacar que o manejo de hiperprolactinemia depende totalmente da causa, se é fisiológica, se é farmacológica, juntamos ou cambiamos ou controlamos o medicamento. Se é patológicas, usamos agonistas dopaminérgicos, como a carbegolina, e em caso de resistências, consideramos a cirurgia ou a radioterapia. Agora, falando sobre a conduta, vou começar com as mulheres, que está muito relacionado com a função menstrual e o nível de estrógeno e o desejo reprodutivo. Primeiro, a conduta expectante. Si la mujer mantiene su función menstrual normal y no desea se quedar embarazada, podemos optar por una conducta expectante, es decir, solo observar y controlar. También debemos hacer la suplementación de estradiol. En pacientes con amenorrea y irregularidad menstrual, se puede suplementar estradiol para proteger la salud ósea y restaurar el desequilibrio hormonal. El riesgo de osteoporose. Las mujeres con hiperestrogenismo prolongado deben ser evaluadas por el riesgo de osteoporosis, tanto por laboratorio como por también la tensometría. Y también debemos hacer el seguimiento por imagen. Es fundamental repetir la resonancia magnética de hipófisis anualmente, especialmente en pacientes con prolactinoma, para evaluar si el tumor se mantiene estable. Ahora, sobre la conducta en los hombres. El foco principal es restaurar los niveles de testosterona y la función sexual. El tratamiento con agonista dopaminérgico es una de las conductas, igual que en las mujeres. Se utiliza la carbegolina y también la bromocriptina para normalizar la prolactina. Esto generalmente mejora el libido, la función eréctica, reduce también los síntomas como la ginecomastia. La evaluación de testosterona, debemos medir los niveles de testosterona. Si la prolactina es baja, pero la testosterona sigue reducida, podemos considerar un reemplazo hormonal, siempre bajo a la supervisión de un endocrinologista.
También tenemos el seguimiento estricto. Los hombres también requieren la resonancia magnética para evaluar periódicamente la hipófisis y el tumor, cómo que está y si está estable. Esto sería una de las conductas que podemos hacer tanto en las mujeres como los hombres. Eso sería para evaluar tanto las funciones patológicas, fisiológicas o farmacológicas. Las conductas siguen un poco como los tratamientos, es de acuerdo con la causa. E agora temos o caso clínico sobre a hiperprolactinemia para testar seus conhecimentos. Bien, nuestro caso clínico habla sobre uma paciente feminina de 22 anos de idade que tem antecedentes familiares de macroprolactinoma, tem amenorreia de 6 anos, tem caída de cabelo e tem prurito mamário. E em seus laboratórios, ela apresenta níveis de prolactina de 33,5 nanogramas por mililitro, seus estudos tireoideus estão normais, não apresenta ovário poliquístico e sua ressonância magnética saiu normal, descartando assim qualquer outra causa secundária ou algum tumor hipofisário. Bueno, frente a este caso clínico, ¿cuál sería la hipótesis diagnóstica de este paciente? Bueno, tenemos el inciso A, hiperprolactinemia funcional idiopático, inciso B, síndrome de Sheehan, inciso C, hiperprolactinemia farmacológica, inciso D, hipopituitarismo secundário. Bueno, para ser um bom diagnóstico de hiperprolactinemia, temos que primeiro repetir a muestra e se continua com o rango e o caso da paciente que está 33,5, temos que excluir todas as causas secundárias que poderiam estar elevando esse nível de prolactina. Bueno, e no caso da paciente dizia que sua ressonância magnética estava normal, que seu perfil tireoideo estava normal, e no caso não falou sobre embaraço nem causas farmacológicas. Então excluímos todos os incisos. E se usted dijo inciso A, está certa a resposta. Bueno, agora que já sabemos o diagnóstico, qual seria o tratamento de eleição neste caso? Inciso A, iniciar anticonceptivos combinados imediatamente. Inciso B, bromocriptina ou cabergolina como agonistas dopaminérgicos. Inciso C, cirurgia transfenoidal. Inciso D, nenhum, só observação. Pues, se usted dijo inciso B, está certa a resposta. La bromocriptina o gabergolina es un agonista dopaminérgico y la dopamina es el principal inhibidor de la secreción de prolactina. En el caso de la paciente, este fármaco va a hacer con que disminuya su secreción de prolactina, que mejore su amenorrea y que restaure su función ovárica. Y eso es todo. Espero que tenham aprendido el tema de hoy y gracias por tu atención.